Senhor presidente, senhores deputados, fico satisfeito com a transmissão da presidência dessa casa do município de Palmeiras de Goiás para o município de Tumbiara. E vamos ao debate. Uma intelectual chamada Essa de Queiroz diz o seguinte: políticos e fraudas devem ser trocadas de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Vou repetir a frase da nossa intelectual Essa de Queiroz. Políticos e fraudas devem ser trocadas de tempos em tempos pelo mesmo motivo. O problema é quando alguém suja a fralda, conforme está sujando o Brasil hoje, e não quer ser trocado. Essa é a questão. O país está travado. O comércio não produz. A indústria não alavanca. Os empresários que aqui estiveram, deputado Álvaro Guimarães, anteontem, numa sessão solene em homenagem ao Dia da Indústria, foram unânimes em dizer que não suporta a carga tributária do país. Não é possível conviver num país com 32 tipos de impostos e taxas. É inadmissível viver num país que é o terceiro maior produtor de gasolina, de petróleo do mundo, e a população pagar gasolina a R$ 5,50. E quando a Petrobras é questionada, ela diz que segue a política internacional de preços. Ora, se gasolina der no Brasil como da água, não poderá ser distribuída porque tem que seguir a política internacional de preços. O país vive por uma irresponsabilidade daqueles que tiraram uma presidenta da República constitucionalmente eleita, com 54 milhões de votos, e deram um golpe. Aí vai dizer, não, mas o Temer era a vice do PT. Não foi o PT que garantiu a posse de Temer. O presidente Michel Temer foi bancado pelo Eduardo Cunha, que era presidente do Congresso e do PMDB. O presidente Temer foi bancado para assumir o poder pelo senador Aécio Neves, do PSDB. O presidente Temer foi bancado para assumir o poder pelo Renan Calheiros, do PMDB. O presidente Temer teve o voto do Ronaldo Caiado e de 16 dos 17 deputados federais de Goiás. Não esqueço do dia quando a presidenta Dilma foi deposta, aquela tribuna do governo fez fila de deputados da base, inclusive o que me antecedeu, elogiando o presidente Temer e dizendo até que, enfim, o PT acabou. Deputado Álvaro Guimarães, 72% dos ricos desse país moram em São Paulo. 72% dos ricos desse país moram em São Paulo. O Partido dos Trabalhadores nunca liderou uma pesquisa para presidente da República em São Paulo. A última pesquisa, realizada uma semana atrás, pelo IBOPE, encomendada pelo jornal Estado de São Paulo, mostrou que o presidente Lula da cadeia ganha as eleições em São Paulo. Se ganha em São Paulo, imagina no Nordeste. Imagine-se em Goiás, onde o PT nunca liderou uma pesquisa para presidente da República e hoje lidera com 29%. Ou o povo endoidou totalmente, ou existe uma grande injustiça que está sendo feita por um preso
na cadeia de Curitiba que lidera todas as pesquisas. Tem um amigo em Sintra, em Portugal. Ele me liga. Amigo, como é que explica, eu não consigo falar aqui para os conterrâneos portugueses, que um preso da cadeia lidera as pesquisas para presidente no Brasil? Essa é a realidade do Brasil hoje. Agora, a grande questão é que quando tiraram uma presidente constitucionalmente eleita, esse grupo golpista que tomou conta do poder foi com sede ao pote. A corrupção nunca foi tão grande quanto agora. E se a corrupção campeia, o povo paga o preço da corrupção. Essa é uma verdade que nós estamos vivendo hoje. E isso, deputado Cimeison, não é um discurso moralista, não é um discurso populista. Concretamente, nós temos lá fora, nesse momento, em frente à Assembleia Legislativa, uma grande multidão de caminhões e de veículos pedindo intervenção militar, pedindo Bolsonaro já. Isso porque existe uma grande decepção das pessoas contra todos os políticos. Da mesma forma que existe do outro lado, no campo da população e do setor progressista, uma maioria com mais de 50% da população pedindo a volta do presidente Lula, porque o presidente Lula comandou esse país com o maior ritmo de desenvolvimento econômico da sua história e com a menor taxa de desemprego do planeta em plena crise econômica mundial de 2008. E hoje temos, após o golpe, após a aliança do PMDB com o PSDB, com o DEM, com o PTB, que são responsáveis pela posse de Michel Temer, golpista na presidência da República, nós temos, o desemprego evoluiu de 4,5 milhões de pessoas para 15 milhões de pessoas. Somados 15 milhões de pessoas, segundo os dados do DIEESE, aqueles que estão na economia informal, são 27 milhões de pessoas que estão desempregadas. Então, você, telespectador do Canal 8, em rede aberta, o Canal 61.2, que está nesse momento assistindo a esse debate numa sessão esvaziada da Assembleia Legislativa, você que está aí agora, pode perceber qual é o comprometimento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás com a crise econômica que vive o Brasil hoje e com o futuro desse país e o futuro do Estado de Goiás. Aqui em Goiás, essa Assembleia Legislativa votou o aumento da gasolina de 17% para 30%, fazendo com que a gasolina em Goiás seja uma das mais caras do Brasil. Aqui em Goiás, essa Assembleia Legislativa votou o aumento do ICMS da energia elétrica para 32%, fazendo com que a população pague uma das tarifas mais caras de energia elétrica do Brasil. E ai daquele que, assim como eu, usa essa tribuna para pedir redução de impostos. O grande problema, deputado Álvaro, que quando chega uma propositura nessa casa aumentando impostos para o povo pagar, a maioria vota a favor. E quando chega aqui uma proposta reduzindo impostos, a maioria vota contra. E aí vai para a tribuna dizer que a carga tributária do Brasil é muito alta, que o país precisa se passar a limpo, sem olhar os seus gestos aqui nessa Assembleia Legislativa. Portanto, quero deixar muito claro, e quero usar aqui uma frase do grande teatrólogo, jornalista, cronista, compositor e literário, chamado Nelson Rodrigues. Muitas vezes, é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz política e futebol com bons sentimentos. Não adianta ter bom sentimento
Não adianta ir para a tribuna, para o comício, e fazer um discurso combativo, e chegar aqui e votar contra os interesses do povo. Chegar aqui e votar a favor daqueles que exploram a população do estado de Goiás. Portanto, é necessário que, nesse momento, nós façamos uma reflexão para que o país volte ao seu rumo. Para o país voltar ao seu rumo e voltar a crescer, é necessário fazer justiça com aqueles que trabalharam para esse país. É necessário acabar com esse golpe que colocou um governo ilegítimo na presidência da República. É necessário ter eleições limpas, livres e diretas agora em 2018. E para finalizar o meu discurso, nós precisamos de fortalecer o Estado democrático de direito. A pior das democracias é muito melhor do que a melhor das ditaduras. Que diga o povo da Coreia do Norte o que é uma ditadura. Que diga o povo de alguns países da África o que é uma ditadura. É necessário que o país viva a sua intensidade democrática para que pulse as ideias e para que retome o desenvolvimento econômico. O país é rico. Nós temos um parque industrial considerável. Agora nós precisamos de ter caráter, como diz Nelson Rodrigues, para comandar esse país. É inadmissível armas e drogas transitarem, serem traficadas livremente nas rodovias, sem ter um mínimo de barreira nas rodovias. Deputado Álvaro, o senhor pega um carro lá em Itumbiara. O senhor sai de Itumbiara, vai para Fortaleza. Ninguém para o senhor numa barreira. O senhor sai de Fortaleza, vai para Campo Grande, vai lá para a divisa do Paraguai. Ninguém para o senhor numa barreira. Se o senhor chega em Buenos Aires, até chegar em Buenos Aires, existem no mínimo 10 barreiras do Exército que para todo o veículo para saber se existe armas e drogas. Existe uma tarefa para o Exército brasileiro, não uma tarefa de governar o Estado, a tarefa de fiscalizar as fronteiras e de fiscalizar as rodovias federais. É inadmissível que o país mantenha 256 homens aquartelados, esperando o país entrar em guerra. São 256 homens que estão aquartelados, esperando o país entrar em guerra. Precisamos que o Exército vá para as rodovias federais e faça barreira com raio laser sobre todas as cargas para impedir que armas e drogas entrem no Brasil. Isso já seria cumprir o seu papel social, garantindo a segurança nacional e impedindo que armas e drogas cheguem nas cidades brasileiras. Que reduza a violência, que não aconteça como acontece no Rio de Janeiro, que ocorre 860 tiroteios por dia com armas ilícitas que atravessam as fronteiras do Paraguai, que atravessam as fronteiras da Colômbia, da Venezuela e entram pelo Brasil afora, a revés do Exército, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Portanto, é necessário ter um governo que retome o desenvolvimento econômico do Brasil, um governo que retome as políticas de emprego e renda, e o país somente voltará a crescer se a população tiver poder de compra, se a população tiver geração de emprego e renda, se tiver recuperação dos salários, se não tiver para a população capacidade de consumo, o comércio não produz, não vende e a indústria continua estagnada. Portanto, fico satisfeito com esse debate nessa manhã, no momento de crise que o país passa, mas é justamente nesses momentos de crise que a população se revolta.
os caminhoneiros continuam em greve. E junto com os caminhoneiros, outras categorias estão em greve. Nesse momento, metroviários de São Paulo anunciaram greve. Os petroleiros de todo o Brasil também estão em greve. O Brasil está parando em protesto a um governo corrupto que depois uma presidenta constitucionalmente eleita. O quilo de batatinha ontem no Carrefour custava R$ 9,00. Alguns postos de gasolina estavam vendendo a gasolina a R$ 9,50. Agora aqueles que ocuparam aquela tribuna para eleger o presidente golpista Michel Temer, que ocupe aquela tribuna para defendê-lo. E não venha fazer esse discurso sofista do populismo e outras coisas mais. Portanto, estamos aqui a favor do Brasil, a favor dos grevistas, a favor da ordem, que esse presidente irresponsável entregue o poder para um poder civil constitucionalmente eleito pelo povo.